Volte-se comigo nesta tarde para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo através de Mateus. No capítulo de número 6, nós leremos o versículo de número 33. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Estas palavras do Salvador tão profundas, um comando, uma promessa, uma imensa exortação, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bem, o título desta mensagem nesta tarde é uma fé mais forte que a ansiedade. Uma fé mais forte que os sentimentos. Nós retornamos à nossa consideração desse texto tão profundo, tão maravilhoso da palavra de Deus. Aqui em Mateus, capítulo de número 6, o Senhor ele está próximo da conclusão do Sermão do Monte. E ao se aproximar da conclusão deste imenso sermão, ele se volta e começa a lidar com seus discípulos. E conhecendo o coração dos seus discípulos, as necessidades particulares que eles teriam ao longo desta jornada, o Senhor sabe muito bem que nós somos pó e que a nossa estrutura é tão frágil e que ao longo desta jornada para a eternidade nós experimentaríamos dificuldades, provações, pressões várias, necessidades de alguma forma ou maneira, por algum tempo, é claro, e vendo estas coisas, antecipando estas coisas, o Senhor sabia que talvez nós seríamos tomados por imensas ansiedades. E nós temos considerado o problema e o perigo da ansiedade, que é que a ansiedade pode levar um crente à idolatria, e a ansiedade pode tomar proporções muito grandes, e desviar o nosso foco e o nosso olhar de nosso Salvador. Bem, aqui nesse texto, ao concluir nesses últimos versículos 33 a 34, o Senhor inicia com estas palavras, versículo de número 33. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala a respeito do reino de Deus. E essa expressão na Bíblia, no Novo Testamento, a respeito do reino de Deus, ela representa o povo de Deus. A igreja de Deus em toda a história, em todos os séculos, pessoas salvas e tudo aquilo que se refere às coisas de Deus. Este é o reino de Deus. Em um determinado momento do ministério do Senhor Jesus Cristo, está registrado ali em Lucas, os fariseus, aqueles líderes religiosos de Israel, eles se aproximaram do Senhor Jesus Cristo com uma questão e perguntaram: Senhor, dize-nos quando se manifestará o reino de Deus? E o Senhor passa a responder àqueles homens dizendo que o reino de Deus não será manifesto de uma forma visível, como um fenômeno, como um palácio, como um império, como um forte, como um exército imenso. Os fariseus perguntam a ele quando se manifestará o reino de Deus, mas a resposta do Salvador ali em Lucas é: onde está o reino de Deus? E ele responde dizendo que o reino de Deus está dentro de vós e entre vós. Assim, o reino de Deus não é algo que se manifesta por meio de uma imensa instituição, com igrejas gigantescas, com um fórum, com uma cidade, com uma sé, com prédios, com vitrais, com pessoas vestindo uniformes religiosos, com coisas como essas. O reino de Deus, diz o Salvador, está dentro de vós, a salvação está no meio de vós. São pessoas salvas, espalhadas por toda parte, no mundo inteiro. E ele fala aqui sobre o reino de Deus. Portanto, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Bem, é chamado de o reino de Deus, porque o verdadeiro cristianismo, ele é como um reino, como um domínio. São pessoas que estão sob o governo ou domínio de um rei. São pessoas que se colocaram debaixo do senhorio de Jesus Cristo, debaixo do reino do Salvador, e essas pessoas no reino de Deus, elas buscam, pela fé, obedecer e se submeter ao reinado de Cristo Jesus, tê-lo como Senhor da sua vida. A vida da igreja, a vida de um crente, a vida de um salvo, a vida de um cristão é chamada aqui, ou é dita aqui como vivida dentro do reino de Deus. Bem, esse reino de Deus, ele é formado por pessoas que um dia foram rebeldes, por pessoas que um dia eram inimigas de Deus,
que viviam fora, longe do reino de Deus, que escolheram viver distante de Deus para poderem viver os seus próprios pecados. A Bíblia ilustra isso dizendo que nós amamos as trevas, a escuridão, porque nós queremos viver o nosso pecado. E Deus, que é luz, nós nos afastamos dele. Mas homens e mulheres que hoje pertencem ao reino de Deus, são essas pessoas que um dia viveram longe de Deus, rebeldes, mas são pessoas que vieram a ver e a encarar os seus pecados e a sua rebelião, e vieram a crer no Senhor Jesus Cristo, Salvador, que veio a este mundo para morrer no lugar de pecadores. E essas pessoas se apropriaram, assim por dizer, pela fé, desta imensa salvação que Cristo trouxe. E elas foram então em arrependimento de seus pecados, em fé no Salvador, trazidas para dentro do reino de Deus, e entregaram as suas vidas para viverem, para estarem sob o domínio deste Rei que é o Senhor Jesus Cristo. Elas um dia disseram ao Salvador: Senhor, não vivo mais eu, mas Tu vives em mim, toma a minha vida, reina em meu ser, ser o meu Salvador e o meu Senhor. E o reino de Deus é formado por estas pessoas. Bem, um reino, você sabe, um império, ele é formado por muitas conquistas. E aqui está um coração humano rebelde, e você diz a si mesmo: eu quero a minha vida para mim mesmo. E eu vou mudar desse contexto, e como um filho pródigo, uma filha pródiga, eu vou para uma outra cidade, para um outro país, onde eu possa viver longe dos princípios que eu recebi um dia, de honrar a Deus, de buscar a Deus, para que eu possa viver o meu pecado e fazer o que eu quero com o meu corpo, com os meus bens, com o meu tempo. Aqui está um coração rebelde que disse: eu prefiro crer e imaginar que Deus não existe, e eu coloco a meu Deus, o meu Criador, fora da moldura da minha existência, para que eu viva da maneira que eu quero, da maneira que eu desejo. Eu não irei me submeter a Deus, eu não irei me submeter à minha consciência que me culpa de meu pecado, que me informa que existe um Deus, que me diz que a vida irá acabar. Eu prefiro imaginar que a vida nunca irá acabar, para que eu possa viver como se tivesse juventude, força, eternamente fazer o que eu quero. Eu não estou interessado, eu rejeito a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que me diz que eu sou um pecador, e que eu preciso buscar a Deus, e que eu preciso, enquanto há tempo, me arrepender, e que sem buscá-lo, sem buscar o perdão de Cristo Jesus, a minha vida é uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, e que eu estou condenado, e a minha consciência me diz que eu estou condenado por meus pecados. Aqui está um coração rebelde, vivendo longe de Deus. Então Deus começa a trabalhar neste coração, e essa pessoa para e diz: sim, eu quero viver assim, eu quero viver em meus pecados, mas eu sou um pecador. Eu preciso do perdão de Deus. Eu não estou pronto para subir para a eternidade. Eu não estou pronto para o dia da minha morte. E essa pessoa, este jovem, este homem, esta mulher, veio então a considerar o seu estado diante do seu Criador, e a se humildecer, se humilhar diante do seu Criador, e a confiar em Deus, e a clamar a Ele por perdão. E então você vem ao Salvador, aos pés dEle em oração, você busca um lugar de arrependimento, e você é salvo, e você é conquistado para dentro do reino de Cristo Jesus. No teu coração é conquistado pelo amor do Salvador. Você é conquistado ao perceber o que Ele sofreu naquela cruz, descendo do céu para morrer no lugar de um pecador como você. Você é conquistado por esta nova vida que a Bíblia promete. Você é conquistado pela mensagem da palavra de Deus, que é tão superior que qualquer outra mensagem e as vozes deste mundo que te diz: viva sem Deus, viva como se Deus não existisse. E Ele te salva, e Ele te transforma, e você é conquistado pela percepção do que Ele fez ao ir àquela cruz, sofrer em teu lugar, te redimir, tomar os teus pecados, morrer a tua morte, para que você pudesse ter perdão e vida e salvação. E é assim que você é recebido, é assim que você entra para dentro do reino de Deus, e o teu coração é conquistado pelo amor de Cristo Jesus. Amigo, no que se refere ao céu, no que se refere ao reino de Cristo Jesus, à eternidade, eu te pergunto: onde você se encontra nesta tarde, neste momento? Se você tivesse que morrer agora, hoje, dia 2 de agosto de 2020, nesse momento Deus te chamasse para a presença dEle, onde você se encontra agora? No sofá, em casa? Para onde você iria? Para onde a tua alma iria? No que se refere ao reino de Deus, ou você está dentro dele,
ou você está fora dele? E essa é uma pergunta bastante solene da palavra de Deus. Não é uma questão de se você frequenta uma igreja, se você faz parte de uma igreja, se você é um frequentador regular de alguma congregação ou religião, mas se você está dentro do reino de Deus, se você já nasceu de novo, se você já foi convertido, se os teus pecados já foram perdoados, ou se você está fora dele, você permanece longe de teu Criador, sem Deus, sem perdão, uma consciência culpada, uma vida vazia, altos e baixos, um dia bem, no outro dia nada aconteceu de diferente, você está lá embaixo, e a ansiedade, a preocupação quanto ao futuro, e eu não tenho prazer em nada nesta vida, eu não vejo sentido e propósito nestas coisas, é porque talvez você não nasceu de novo. É porque talvez você não encarou a tua necessidade do Salvador e do perdão e você nunca o buscou. Por isso você permanece fora do reino de Deus, isto é, fora desta vida que Ele promete, esta nova vida de paz, de alegria, de certeza de vida eterna. Você está nele, em Jesus, ou você está fora do Salvador? Assim, este reino de Deus... O reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus não é saúde, prosperidade material, ser um cristão não é alcançar uma prosperidade terrena, ganhos, ter uma saúde perfeita, uma família maravilhosa, queridos amigos, isso não é o reino de Deus, não é comida, não é bebida, o reino de Deus é perdão. É uma nova vida, é uma vida transformada, é alegria no Senhor, é ter a certeza de que quando a luz deste mundo se apagar para você, e a luz daquele dia na eternidade se acender, eu não serei banido da presença do meu Criador, mas eu serei recebido, porque um dia Ele me salvou, um dia eu busquei, um dia Ele me encontrou, um dia Ele me transformou, e Ele me trouxe para dentro deste reino de luz, e de verdade, de certezas, e de uma esperança sólida, baseada nas promessas de Deus. Você está dentro ou você está fora do reino de Deus? Onde você está? Deixe-me voltar a este texto novamente. Observe comigo o versículo de número 33. É uma declaração do Salvador. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, ele diz. Bem, o que nós estamos buscando quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça? Bem, depende de quem está buscando. Se você é uma pessoa que ainda não foi salva, se você é uma pessoa que não está convertida, que não pode afirmar neste momento da tua vida que Deus te receberá no céu, que os teus pecados foram perdoados, para você buscar o reino de Deus e a sua justiça é buscar entrar no reino de Deus, é buscar a salvação, é buscar o perdão de teus pecados e a nova vida que Deus promete, buscar a salvação do juízo de Deus. Isto é buscar o reino de Deus. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus. Para você que não pode afirmar certeza de perdão e de uma nova vida, buscar o reino de Deus é primeiramente buscar a reconciliação com teu Criador. Tenha como alvo da tua vida a salvação. Tenha como objetivo primeiro, acima de todos os objetivos, entrar no reino de Deus. Querido amigo, a entrada no reino de Deus é como uma porta estreita. Veja comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, algumas páginas para frente, o versículo de número 13 e 14, Jesus Cristo diz essas palavras: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Buscar o reino de Deus é vir através desta porta estreita, e esta porta é Jesus. Deus abriu uma porta para você passar, e esta porta é Jesus Cristo, a única porta que conduz à eternidade. E é uma porta estreita, por quê? Porque eu não posso entrar com ela, com estas malas e esta mochila de pecado. Eu preciso abandoná-los aos pés de Cristo. Eu trago os meus pecados em oração a Deus, para que Ele me perdoe, me salve e me dê uma nova vida. Entrar no reino de Deus, buscar o reino de Deus, é primeiramente buscar a salvação. Dedique-se a isso. Quanto tempo você ainda tem de vida? Você não sabe, nem eu. Talvez você pense que viverá até os 80 anos de idade, como teu pai, teu avô, mas você pode partir amanhã.
Nós não sabemos quando será. Dedique-se a buscar a salvação, busque ter os teus pecados perdoados por Deus, e a única maneira é através do arrependimento diante de Deus. Orar a Ele em arrependimento e pedir perdão e salvação e uma nova vida, uma vida cheia de significado e propósito, uma vida que é um real relacionamento com Deus. Querido amigo, prefira Deus, prefira o céu, prefira as bênçãos do perdão e da salvação antes de qualquer outra bênção terrena, seja ter um marido, uma esposa, uma casa, uma conta bancária segura ou qualquer outra coisa. Querido amigo, busque o perdão de Deus, busque a salvação antes de qualquer ganho, prazer, vantagem, o que quer que seja. Busque a certeza de salvação, a certeza do céu, porque este é o único valor, o único tesouro, a única coisa que nós podemos guardar para a eternidade. A religião, querido amigo, a religião que você tem, qualquer que seja, ela não será proveitosa a você se no final da tua vida ela não tiver te conduzido ao céu. Se no final da tua vida você não puder dizer: eu tenho hoje certeza de perdão, certeza de vida eterna, e eu me alegro porque eu tive um encontro pessoal com meu Salvador, aos pés de Cristo, em arrependimento, e Ele ouviu o meu clamor, Ele aceitou o meu arrependimento, e Ele me deu uma nova vida e uma paz tão grande, e a certeza de vida eterna. A tua religião não te ajudará, e não será proveitosa, qualquer que seja, por mais sã, por mais bíblica que seja esta religião, se ela não pode te dar certeza de salvação, de entrar no reino de Deus, de ter os teus pecados perdoados. Se você não foi perdoado, se você não foi transformado ainda pelo Espírito e recebeu a certeza de vida eterna, querido amigo, não importa se você é membro de uma igreja, se você foi batizado tantas e tantas vezes, você permanece do lado de fora do reino de Deus, do lado de fora desta nova vida, do lado de fora de uma vida com sentido e propósito, e do lado de fora isto é banido da presença do teu Criador. Ouça essas palavras do Salvador: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça, não é interessante? Reino de Deus e justiça andam juntos. O que é essa justiça aqui na Bíblia? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Bem, justiça aqui, observe, não se trata de justiça social, por exemplo. Não é essa justiça que o texto está lidando aqui. Justiça social é aquilo que as pessoas no mundo estão mais interessadas em nossos dias, não é? Justiça social tem a ver com a redistribuição de renda, a distribuição igualitária dos recursos, o acesso a bens, a oportunidade para todas as pessoas. Isso é justiça social. Isso está muito bom, isto é correto, mas essa não é a justiça do reino de Deus aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é essa justiça social que o Senhor Jesus Cristo se refere. Ele não está dizendo que nós devemos primariamente buscar aquele tipo de justiça. A justiça que o Salvador está lidando aqui tem a ver com um tipo de retidão moral. A nova vida que uma pessoa recebe na conversão, ser uma pessoa justificada diante de Deus, justa aos olhos de Deus, alguém que teve os seus pecados perdoados. Essa é a justiça do reino de Deus. Essa justiça, ela tem a ver com santificação, ela tem a ver com virar as costas para o mundanismo, ela tem a ver com separar-se daquelas coisas que são desagradáveis a Deus, uma vida de autonegação do ego, uma vida para Deus, a proclamação do Evangelho, amar o Senhor Jesus, viver para o seu retorno, viver para aquele dia quando nós estaremos na presença de nosso Criador. Essa é a justiça do reino de Deus, é uma justiça do reino de Deus, não do reino deste mundo, por mais válida que sejam esses esforços sociais, queridos amigos. É a justiça que está em vista aqui, é a do reino de Deus. E ele diz que essa justiça deve ser buscada, ela deve ser vivida. Versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Bem, como essa justiça então ela deve ser buscada? Bem, como eu disse, você precisa primeiro entrar no reino de Deus para viver essa justiça, para buscá-la ativamente. E depois que você entra como uma pessoa salva, transformada, buscar a justiça do reino de Deus é buscar primariamente santificação.
uma vida santa para o teu Criador. E isso só é possível com o poder e a capacitação do Espírito Santo de Deus. É buscar as coisas de Cristo, viver os interesses de Cristo mais do que os teus próprios interesses. E se esse teu interesse e o interesse de Cristo entram em conflito, buscar primeiro o reino de Deus é dedicar-se aos interesses de Cristo, e a igreja de Cristo, e a vida com Cristo e com o seu povo é uma vida caracterizada por oração, é uma vida caracterizada por um esforço em oração, é uma vida, querido amigo, caracterizada por espalhar a mensagem do Evangelho, buscar isso, buscar comunicar a palavra de Deus a outras pessoas. Buscai primeiro o reino de Deus, não o meu conforto, não os meus bens, não a minha justiça social em particular, o reino de Deus, proclamar a sua palavra e por gratidão, boas obras que glorifiquem o Salvador e abençoe outras pessoas. Você busca isso, você põe estas coisas em primeiro lugar em tua agenda, em teu tempo diário, em teu projeto, em teu plano, em tua família, em tua vida. É amar a vinda do Senhor Jesus Cristo, é viver para aquele dia, é buscar viver para aquele dia. O apóstolo Paulo, ele resume este buscar as coisas que são do alto. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 2, ele diz assim: tendo sido justificados, ou melhor, tendo ressuscitado com Deus, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima. Esta ideia é como se ele fizesse uma paráfrase, não é da palavra de Cristo, mas buscai primeiro o reino de Deus. Ele diz: buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. Você aplica isso aí? Deixa-me lhe dar um exemplo. O domingo passou, a segunda-feira chegou e lá você vai andando, dirigindo. E onde é que está a tua mente? Tua mente está nas coisas deste mundo? Eu tenho que consertar isso, eu vou pensar naquilo, eu começo a imaginar como eu vou construir minha casa, estudar, ser um bom técnico, um bom profissional, um bom isso, um bom aquilo. Pensai nas coisas que são do alto. Coloque em tua mente o reino de Deus. Como eu vou evangelizar aquela pessoa no meu local de trabalho? De que maneira eu posso testemunhar aos meus colegas e familiares a respeito de Cristo? Pense, passe tempo pensando sobre estas coisas. E então busque, você pensa nas coisas que são do alto e você busca materializá-las, estudar para evangelizar, se levantar do teu comodismo, distribuir literatura, ligar para alguém, estudar a palavra de Deus, as coisas que são do alto. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. E aqui está o Salvador dizendo: porque, portanto vos digo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que palavras, não é? Primeiro o reino de Deus. Bem, a nossa fé, o nosso tema nesta tarde é uma fé que é maior do que as ansiedades. Mas por que será que eu estou gastando tanto tempo aqui nesta primeira parte, nessa introdução, querido amigo? É porque a resposta para a ansiedade está aqui. Observe o que ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você observou a conexão, percebeu porque nós precisamos demorar na explanação do que significa buscar, ser o que é o reino de Deus, o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque a chave, a resposta para a ansiedade está nisso. Buscar primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A resposta para a ansiedade está aqui. E aqui, enquanto você está fazendo isso, enquanto você está pensando, buscando, ativamente vivendo, materializando, pondo em prática as coisas do reino de Deus, e você obedece a Deus de coração, e conforme você põe a tua atenção no reino de Deus, tuas horas, teus dias, teus meses, na justiça deste reino, então Deus irá, enquanto você está em movimento fazendo isso, Deus irá acrescentar coisas que você necessita para a vida. Observe a lógica do versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e enquanto você está fazendo isso, enquanto você está vivendo isso, todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Ele acrescenta à tua vida aquilo que você necessita. Você põe o reino de Deus em primeiro lugar, servir ao Senhor em primeiro lugar. Sim, você tem necessidades, desejos, planos,
Elas são necessárias, legítimas, corretas, você precisa delas, mas você segue o comando da palavra de Deus de colocar em primeiro lugar, no teu horário, na tua agenda, na tua vida, no teu tempo, o reino de Deus. E sabe o que Deus faz? Ele acrescenta esposo, esposa, trabalho, comida, um teto, amigos, familiares, recursos. Você precisa de tudo isso, você põe o reino de Deus em primeiro lugar, e conforme você está vivendo para a glória de Deus, Ele sabe as tuas necessidades. Ele disse no versículo anterior, e Ele vai adicionando: eu preciso me casar, esposa, maridos, teto, tudo que você precisa. Oh, meus queridos amigos, se você deseja uma chave de ouro para a vida cristã, para lidar com as ansiedades, aqui está o segredo, mas é um segredo revelado. A lógica do reino de Deus é essa. E se você aprender isso lá no início da vida cristã, e não precisar aprender isso nos tropeços e barrancos no final da vida, você terá tantas bênçãos. A lógica do reino de Deus é: viva primeiro para o teu Senhor, viva as horas do dia, da semana, os anos, tendo em primeiro lugar, no centro em que gira a tua vida material, no centro, o reino de Deus. E conforme você põe a tua mente e o teu coração para amar e servir e conhecer e proclamar o Senhor, Ele vai adicionando as demais coisas que nós necessitamos. Essa é a regra do reino de Deus. Será que você nunca percebeu isso? E quando você estava mais integrado, orando, estudando, se dedicando, tua mente, mesmo no trabalho, em outros lugares, pensando sobre as coisas do alto. Claro, você não está sendo negligente com o seu trabalho, mas você está desejoso de servir a Deus ali, e desejoso de ler a palavra ao chegar em casa, que não foi nesses momentos que Deus foi adicionando tantas coisas, e portas foram se abrindo. E nós às vezes invertemos as coisas, não é? Aqui está um mistério, o segredo da vida cristã e do contentamento cristão. Conforme você obedece a Deus, conforme você põe a sua atenção no reino de Deus, Ele acrescenta as demais coisas necessárias. Bem, aqueles que invertem a situação, normalmente percebem que não conseguem ir muito longe, não é? Eles dizem a si mesmo: bem, deixa eu me desembaraçar desse problema, aí eu vou conseguir realmente com mente e coração me dedicar ao reino de Deus. No momento eu não tenho mente, no momento eu não tenho coração para servir a Deus. Eu tenho um problema, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma conta para pagar, filhos a criar, uma universidade para terminar primeiro, meu TCC está chegando, eu não tenho tempo para estar na reunião de oração agora. Enquanto eu estiver lá, minha mente vai estar dividida, deixa eu terminar o mundo, depois eu me dedico. E o resultado é frustrante, não é? Buscar primeiro o reino de Deus. O que é viver uma vida para o Senhor? Bem, alguns erram nesse ponto e é triste. Eu errava assim. Eu dizia a mim mesmo: eu tenho me esforçado para amar a Deus, servir ao Senhor, mas tentar gerenciar o tempo é como tentar segurar a água na mão fechada. Você não consegue, é tanta coisa para fazer. A única maneira, eu dizia na minha ilusão, de servir a Deus é me isolando, é vivendo só para Ele, é ser um missionário, e aí eu vou poder pensar e estudar. Eu pensava desta maneira. Eu estava errado a respeito disso. Eu dizia a mim mesmo: só depois que eu me desembaraçar disso, daquilo, eu vou conseguir me dedicar inteiramente. O que é viver uma vida inteira para o Senhor? Querido amigo, uma vida inteira para o Senhor não significa necessariamente que você deixa tudo para trás e você se torna um missionário, um pastor. Sim, algumas pessoas têm um chamado para isso, mas uma vida inteira vivida para Deus significa isso. Vida feita de horas, dias, semanas, meses e anos. Viver inteiramente para o Senhor, uma vida para o Senhor, é poder chegar ao final da tua vida e dizer: cada dia da minha vida, cada semana, cada página e capítulo da minha vida, houve oração, houve evangelismo, houve comunhão com o povo de Deus. Eu não me permiti viver dias e semanas e meses sem orar, sem adorar, sem estar na casa de Deus, sem testemunhar do Evangelho, sem buscar as coisas do reino de Deus. Eu trabalhei, eu criei os meus filhos, eu estudei, eu lidei com as necessidades e deveres, mas ao mesmo tempo o reino de Deus estava em primeiro lugar. Assim eu posso olhar para trás e ver que cada página da minha vida foi vivida para o Senhor. Isso é uma vida voltada para Deus. Não significa necessariamente que eu abandone o mundo no sentido de meus deveres, mas significa que ao longo desta jornada,
Ao longo da minha semana, o reino de Deus está em primeiro lugar. E a cada momento eu estou buscando um lugar para orar. Em meus pensamentos eu louvo ao Senhor. E as pessoas com quem eu me aproximo e entro no meu círculo de influência, eu busco falar de Cristo com sinceridade e urgência. Eu estou estudando a palavra continuamente. A minha vida foi gasta como uma vida gasta para o Senhor. Uma vida vivida para o meu Deus. Oh, meus queridos amigos, natureza e graça andam juntos. Nós não precisamos nos separar do mundo e para o monastério para viver a graça de Deus. A natureza que é a nossa vida diária dos afazeres e a graça de Deus andam juntos. Assim, ao longo da vida, no trabalho, na infância, na juventude, você é uma pessoa salva, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e ao longo desta vida as demais coisas serão acrescentadas pelo Senhor. Será que essa não é uma resposta para a ansiedade? Para colocar a nossa mente no Senhor e saber que Ele irá acrescentar as demais coisas. É maravilhosa a palavra de Deus. É tão maravilhoso, queridos amigos. Veja o versículo 31. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os não salvos, os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas, diferente do mundano, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o Salvador segue então desenvolvendo no versículo 34, onde ele diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Bem, o dia de amanhã é o dia 3 de agosto. Esse dia 3 de agosto, ele irá cuidar de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Bem, uma coisa é prover para o dia de amanhã, claro, mas outra coisa é tornar-se ansioso quanto ao dia de amanhã. Tornar-se ansioso quanto ao futuro é sempre errado, e é sempre uma pedra em nosso caminho. Nós aprendemos aqui. Nesse versículo de número 34 há uma advertência positiva. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Observe, basta a cada dia o seu mal. A cada dia há desafios que nós não podemos prever. Problemas, lombadas no caminho, reduzido aqui pela palavra mal. A cada dia no mundo mal como este, há males a serem enfrentadas, etapas que precisam ser vencidas. Nós não devemos acumular fardos hoje, trazendo do amanhã uma preocupação para hoje, já que já há preocupações hoje. Esse é o sentido. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós não devemos tomar emprestado de amanhã para hoje ansiedades, acrescentando com as de hoje. Se Deus ordenou que os desafios e as pressões da vida e os problemas venham aos poucos, em parcelas, um pouco a cada dia, para que nós vençamos em cada etapa e nos tornamos mais fortes e vençamos gradativamente, então não é bom tentar vencer todos os problemas em um dia só. Não é bom pensar em todas as coisas em um dia só. Não torne a tua vida diária mais pesada que o fardo que você já deve carregar diariamente em dependência do Senhor. Essa é a ideia. Nós vivemos uma sociedade que projeta demasiadamente para o futuro e põe todas as suas cartas no futuro que ainda não existe. O crente não pode ser assim. Não tome emprestado para hoje a ansiedade de amanhã. Deixe para amanhã a ansiedade de amanhã, e assim faça hoje, como um fruto de gratidão a Deus, aquilo que Deus demanda de você. Lide e traga diante do Senhor a ansiedade do agora, desse tempo presente. O versículo 33, ele fala sobre o dia de hoje. Talvez você tenha percebido: buscai primeiro, hoje, o reino de Deus. E o versículo de número 34, ele fala sobre o dia de amanhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Queridos amigos, a cada manhã de um novo dia, haverá novas dificuldades não previstas por nós, mas também haverá da parte de Deus novas bênçãos e novas forças para lidar. Se Ele envia os passarinhos e veste o lírio do campo a cada dia,
Embora haja dificuldades e provações em um mundo antagonista à vida de Deus, há também novas forças diariamente. Deus nos dá força para hoje, para as dificuldades de hoje. Mas Ele envia a cada dia a sua compaixão e o seu vigor diário. Lembre-se das palavras de Lamentações, você se recorda? Lamentações capítulo 3, versículo de número 21 ao versículo de número 26, ouça essas palavras, 22 na verdade: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei. Veja o versículo 21, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Que palavras tão belas. Você deseja um texto para imprimir com letras de ouro? Aqui está. Imprima, coloque diante dos teus olhos, no celular. Lembre-se a si mesmo, a cada dia novas dificuldades, novas provações, mas a cada dia também novas forças, novas misericórdias do Senhor sobre cada crente. Bem, por que um crente em Jesus Cristo então se torna ansioso? Qual a causa, a raiz da nossa ansiedade se nós temos estas provisões, estas bênçãos e tantas coisas? Bem, eu penso que a resposta esteja aqui no versículo 30, palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, homens de pequena fé. Bem, o Senhor está informando aqui os seus discípulos e a nós, que a raiz de nossa ansiedade, a causa de grandes ansiedades, sim, é uma ansiedade salutar, pelo cuidado, nós precisamos disso para não ser complacentes com as coisas, mas a razão de nossas grandes ansiedades e palpitações é uma pequena fé. Não vos vestirá a vós, que valeis muito mais, aqui está a razão, homens de pequena fé. Senhor, pequena fé. Senhora, pequena fé. Quão triste, não é? Essa é a causa final de nossa grande ansiedade. Uma pequenina fé. Uma fé minúscula. Mas o que ele quer dizer com pequena fé? Bem, observe, ele não está dizendo que os discípulos não têm fé. Eles têm fé. Eles creem no Senhor. E todo verdadeiro crente possui fé que recebeu na salvação, fé para crer em Cristo Jesus e confessar os seus pecados. Ele não está dizendo que eles não têm fé, mas que a fé deles é uma fé mirrada, uma fé inadequada. Eles possuem fé, são crentes, são discípulos, receberam fé, mas o Senhor está olhando para eles dizendo que fé é insuficiente, que fé é inapropriada, deve ser menor do que um grão de mostarda a fé deles. Esta, meus irmãos, é a raiz da ansiedade na vida cristã de qualquer crente genuíno. Uma fé inadequada para viver o dia de hoje e o dia de amanhã. Uma fé que se esquece da palavra de Deus. Mas se aqueles discípulos tinham fé, e se nós temos fé, por que nós ficamos ansiosos? Qual o problema, então, com a nossa fé? Eu gostaria de identificar agora, de uma maneira prática, alguns dos principais problemas com a fé de um crente. Talvez isso lhe ajude. Porque os nossos problemas que nos levam à ansiedade se enquadram debaixo dessa definição, uma pequena fé. Todas elas estão aqui. Uma pequena fé, naturalmente, é uma fé reduzida, uma fé minúscula. O Senhor está falando aqui a crentes que têm uma fé salvífica, que receberam na conversão. Mas qual foi a dificuldade deles? E talvez seja a nossa dificuldade. É que nós recebemos fé na conversão, mas a nossa fé parou ali. É como alguém que ganha uma muda de planta num vaso e aquela planta não cresce. Que maravilha esta planta, tem vida aqui. E você deixa ali e ela nunca cresce. Não é estranho? Uma árvore, ela tem um sinal de vida, ela quer crescer, desabrochar, produzir flores, frutos. A fé que é recebida na conversão, ela deve crescer para a vida eterna. Ela é como uma fonte de água viva. Mas aqui está uma fé recebida na conversão que parou por ali.
Uma pequena fé, uma fé salvífica apenas. O Senhor está preocupado aqui com pessoas que têm apenas uma fé salvífica, uma fé reduzida. É uma fé inclinada a sucumbir debaixo de um senso de preocupação excessiva que ataca a nossa vida de repente, concernente aos cuidados do corpo, concernente aos cuidados da minha família, concernente ao futuro, concernente àquela conta, concernente a isso, aquilo. Assim, muitas vezes nós criamos nossas ansiedades por conta da cobiça, por conta da displicência, da complacência. Eu quero ter algo muito maior do que a minha condição social, e daqui a pouco eu não consigo manter isso, e aí palpitação e temor e ansiedade, foi culpa minha, a minha idolatria, a minha cobiça. Mas outras vezes essa ansiedade está ligada aos problemas desta vida, e aos males que vêm, e um corpo que está deteriorando, e a enfermidade e tantas outras coisas. Mas a fé que é dada ao crente, ela não desmorona debaixo desta ansiedade, ela não se sente tão abatida e tão derrotada pelos cuidados e as preocupações da vida. O Salvador está dizendo aqui que sentir-se assim, encontrar-se assim por muito tempo, é o resultado de uma pequena fé. A fé reduzida, esse é um grande problema. Uma pequena fé é um grande problema. A fé reduzida é uma fé que está confinada apenas às questões da salvação. Sim, eu creio, Ele é o meu Salvador, eu creio que eu estarei na vida eterna, maravilhoso. Mas por que você não crê nisso na segunda-feira? Que Ele proverá, e que pertence a Ele o futuro. Uma fé reduzida é uma fé em um crente que não aplica essa sua fé salvífica às questões da vida. Você percebe o nosso grande mal? É uma fé pequena, é uma fé que não se estende. Ela está segura na salvação, mas é um crente que não aplica esta fé às questões gerais da vida. Muitos crentes parecem pensar que a fé é algo que somente se aplica à salvação. E o resultado em suas vidas diárias, com frequência, é que são crentes derrotados pela ansiedade. E há pouca diferença entre eles e uma pessoa não salva, porque a sua fé é reservada somente para a salvação. E esse cristão de fé reduzida não parece compreender que a fé que lhe foi dada na conversão é para ser aplicada diariamente a todas as circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes nós cremos no Salvador, mas nós não cremos em suas palavras. Muitas vezes nós cremos nele como nosso Salvador, mas nós não cremos como nosso Mestre, que nos ensina a viver. Não é triste o nosso estado? Esse é o resultado de uma fé pequena. Nós cremos nele para a salvação, querido. Mas nós cremos também que Ele irá prover as nossas necessidades. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, não é o que diz aquele hino, e também no hoje. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz, é maravilhoso, vinde, vinde, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no lugar de ir a Ele, com nossos fardos e ansiedade em nossas mãos, e trazer diante do Senhor, conforme Ele chama, nós guardamos a nossa ansiedade em nosso peito, para nos abater, para nos consumir, para nos oprimir. Por quê? Porque nós achamos que este chamado do Salvador, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, é um chamado apenas para a salvação e nada mais. É um convite para uma única visita, mas não é, queridos. Ouça a voz do Salvador dizendo, vinde a mim com vossa ansiedade e temores, e eu vos aliviarei. Será que nós cremos nisso? Ou apenas cremos nestas verdades para a salvação? Diariamente nós devemos dizer, o meu Senhor disse, vinde a mim. E hoje eu me encontro preocupado, hoje eu me encontro distraído, e há questões legítimas da vida e da família a serem lidadas, mas estas coisas estão borbulhando e palpitando dentro de mim. Mas o meu Salvador diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, e pela fé eu vou a Ele. Mas uma fé pequena não entende isso. E uma fé pequena tenta lidar com as coisas com o braço da carne. E o resultado é ansiedade. Querido amigo, aqui está o primeiro problema. Uma fé pequena é uma fé que não crê nas palavras do Salvador. O segundo problema de uma pequena fé é que a pequena fé tende a não pensar como um crente,
Mas ele se senta e fica ansioso e começa a dizer: o que vai ser de mim agora? Como vai ser isso amanhã e depois de amanhã? E ele para de raciocinar, ela para de raciocinar como uma crente. Nós devemos fazer, pensar, escolher, sentir como crentes, irmãos. E essa é a essência da fé. A essência da fé é pensar ou raciocinar como um crente. É um crente conversando consigo mesmo e raciocinando consigo mesmo, e no meio da circunstância e da dificuldade e ansiedade, ele raciocina consigo mesmo e ele diz a si mesmo, falando consigo mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Crê em Deus e ainda verá a sua salvação. Salmo de Davi. Essa é a essência da fé. É um crente que pensa e raciocina como um verdadeiro salvo. Pense, raciocine consigo mesmo. Ele te salvou. Por acaso ele vai te abandonar agora? Ele não te salvou pelos teus méritos. Acaso ele irá te rejeitar pelos teus deméritos? Ele alimenta os passarinhos, não irá alimentar a você e teus filhos. Ele te salvou hoje, Ele não irá te preservar até o final. Raciocine como um crente, no meio da dificuldade. Embora você não consiga ver ainda a luz no final do túnel, é uma ansiedade, é um problema, claro. Pense como um crente em Jesus Cristo. Raciocine como um salvo. Diga a si mesmo estas coisas. Assim, o segundo problema de uma pequena fé é que ela tende a não pensar como um crente. E aqui está o terceiro problema de uma pequena fé, a raiz da nossa ansiedade, uma pequena fé. E o terceiro problema com a pequena fé é esta: a pequena fé não aplica as declarações da Bíblia à sua vida. Eu tenho encontrado muitos e muitos crentes ao longo da minha vida cristã, e muito mais agora como um pastor, que são pessoas que conhecem muitas doutrinas na palavra de Deus. Isso é profundo, maravilhoso e necessário. E são pessoas que têm a resposta pelo estudo da palavra de Deus para muitas questões difíceis que encontram. Mas ao observar com calma, viver com essas pessoas, você chega a perceber que elas leem, elas entendem a palavra de Deus, os conceitos aqui no alto, mas em situações várias pelas quais elas passam, elas não sabem como aplicar estes princípios, essas doutrinas, à sua própria circunstância, à sua própria vida. Essa é uma pequena fé, essa é uma fé teórica apenas. Esse é um grande problema. Uma pequena fé não aplica as declarações da Bíblia à sua vida. Uma pequena fé fica ansiosa muitas vezes, porque não sabe como aplicar a palavra de Deus. Mas um crente deve tomar a palavra de Deus e aplicá-la. Onde Deus promete à sua igreja, onde Deus declara, são coisas para mim. Onde Deus afirma, são coisas para mim como crente. Mas minha pequena fé e o mundo e o diabo me levam a pensar que não. Me leva a pensar que as palavras "não estejais ansiosos por coisa alguma" é somente para os discípulos no primeiro século. Essa minha pequena fé é terrível. Nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Bem, isso foi somente para os santos do passado, não é para mim hoje. É uma pequena fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras são para Davi no Salmo 23. Oh, pequena fé que não toma a palavra de Deus e aplica para si mesmo. Mas veja o que diz Paulo em Romanos, capítulo 15, versículo de número 4 a respeito disso. Ouça com calma. Porque tudo o que dantes no Antigo Testamento e pelos apóstolos, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ele está dizendo que tudo quanto foi escrito, a vida, o testemunho, o exemplo do povo de Deus no passado, foi registrado na Bíblia para nós hoje, no tempo presente, para que pela consolação que eles receberam, a disciplina que eles receberam, o auxílio que eles receberam, nós pudéssemos aplicar isso hoje em nossa circunstância. Mas não, uma pequena fé não aplica estas coisas à vida, daí a ansiedade. Será que o Senhor Jesus Cristo não está dizendo: ó vós, homens de pequena fé? Será que ele não conhece a raiz? Ele é o médico dos médicos. E aqui está o seu diagnóstico clínico da nossa ansiedade. Qual é a causa dessa ansiedade, doutor? Uma pequena fé. Uma fé minguada. Uma fé ignorante, imatura,
que não sabe aplicar a sua vida, que não raciocina como um crente. Nós devemos aplicar nossa fé, irmãos, sempre ler todas as coisas em nossa volta pela ótica da fé, da palavra de Deus, pela ótica das declarações da palavra de Deus. Nossa fé deve aumentar e ela pode aumentar, e esse é todo o propósito desse versículo de número 33 a 34, essas palavras do Senhor Jesus Cristo. A questão vital nesse momento é nos enxergarmos como filhos de Deus. Não como o neopentecostal da teologia da prosperidade, eu sou um filho de Deus, eu mereço um carrão, uma casona. Não, nos encarar como pessoas nascidas de Deus, no meio de situações difíceis. Eu sou um filho de Deus, eu devo estar contente com as coisas que Ele me dá. Eu não devo estar cheio de cobiça. Eu sou um filho de Deus e aprovações e dificuldades, Ele diz, nunca te abandonarei. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. É um crente raciocinando consigo mesmo e aplicando a palavra de Deus às circunstâncias. Você tem aprendido estas coisas na vida cristã. A questão vital é essa, queridos amigos. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 35 a 39, o apóstolo Paulo diz essas palavras: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele pega todas as medidas possíveis e diz, quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Esta não é a nossa vida, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aqui ele segue, amigos, porque eu estou certo, Paulo estava certo, que grande fé, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, coisas do dia de hoje, nem o porvir, coisas do dia de amanhã, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está ansioso? Há alguma possibilidade de algo falhar no sentido da tua vida espiritual com o Senhor? Paulo pega todas as medidas, todos os seres, tudo que existe na criação e diz, nada dessas coisas, embaixo ou em cima, pode nos separar do amor de Deus. Ele nos salvou, Ele nos amou, acaso Ele nos lançará fora? A ovelha perdida foi carregada em seus ombros, e quando Ele chegou no aprisco, o que Ele fez com aquela ovelha perdida? Se alegrou. Ele não a lançou fora nas pedras. Ele é um Salvador querido, Ele é um Deus poderoso. Uma pequena fé parece se esquecer destas coisas. Pense no propósito imutável de Deus por você, te amar, te salvar e te preservar. Pense no grande amor de Deus por nós, a enviar o Senhor Jesus Cristo para sofrer daquela maneira, me salvar, então o produto do seu trabalho, o fruto do seu trabalho, Ele lançar fora. Pense, querido amigo, pense. Medite na preocupação de Deus por cada crente, a pupila dos olhos de Deus, a sua igreja, o seu povo. Bem, como aumentar a fé? Deixe-me ser positivo agora. Primeiro, para aumentar a fé, faça uso diligente da memória. Você já percebeu, na palavra de Deus, estudando, que muitos dos problemas do povo de Deus no Antigo Testamento têm a ver com a memória? O tempo todo nós lemos que o povo se esqueceu da lei de Deus. O povo se esqueceu do testemunho dos pais. O povo se esqueceu. Parece que a memória é a chave para uma grande fé. Assim, primeiro passo para uma fé forte, para aumentar a fé, faça uso diligente da memória, para recordar e repassar todas as respostas de oração que você se lembra. Grandes livramentos. Um dia eu li um pequeno livro de um missionário, de um homem de Deus, um pastor inglês da segunda metade do século XIX, chamado Charles Miller. E o seu livrinho foi 1001 respostas de oração. Maravilhoso, não é? E ali ele registrou, como em um diário, tantas e tantas respostas de oração claras da parte do Senhor. Não é tremendo fazer isso? Se somente nós tivéssemos um diário para anotar aquelas circunstâncias pelas quais nós passamos, grandes circunstâncias, difíceis, belas, maravilhosas, que o Senhor respondeu nossas orações. E depois de 1 ano, 3, 5, 10 anos, poder voltar a ler um banco de memórias que irá me fortalecer. E você descobre ali, poxa, nesse momento, neste ano da minha vida, naquela circunstância,
Deus interviu e respondeu de uma maneira tão maravilhosa, e era um problema muito maior do que o que estou passando agora. Acaso Ele não fará a mesma coisa se eu depender dEle? Use a memória, querido irmão. Pense nas coisas de Deus. Cada Ebenezer, cada pedra fundamental ao longo da jornada, marcos, pilares da intervenção de Deus. E a fé irá aumentar conforme você pisa nessas pedras, pedras firmes que não te deixarão afundar nesse caminho. Se nós tivermos um estoque de memórias das bênçãos de Deus, nós não seríamos abatidos facilmente. Nós não seríamos entregues à autocomiseração facilmente. Relembre em detalhes. De vez em quando, pense sobre isso, lembre do teu testemunho de conversão, como foi que Deus te conduziu do temor, do vazio, da angústia, você não saberia o que seria da tua vida, até um porto seguro de paz e tudo mudou. Se a memória te falha, mantenha um diário de bênçãos, para abrir e agradecer a Deus, e se alegrar, e a alegria do Senhor por estas bênçãos se torna a tua força hoje. A oração de gratidão, misturada com petições, nunca deve ser algo vago. Quando você ora por questões objetivas, gratidões palpáveis. Nós não podemos reduzir as bênçãos de Deus a um obrigado, Senhor. Mencione, detalhe por isso, dessa maneira, tua bondade, e sabe o que isso fará? Te trará grande força e fé e vigor hoje. Use a memória, querido irmão, para uma grande fé. Segundo, tenha profundo respeito pela providência de Deus. Para a sua fé aumentar, aprenda a ter grande, profundo respeito pela providência e a provisão de Deus. E essa é a prática de respeitar e aceitar o gerenciamento soberano da providência de Deus em nossas vidas. É reconhecer que em tudo pelo que nós passamos, bom ou ruim da nossa perspectiva, sempre há um propósito maior em todas as circunstâncias. Nenhum evento da vida de um crente é desnecessário ou não foi planejado. Nenhuma dificuldade é sem objetivo, de modo a justificar uma resposta irada. Nenhuma, querido amigo, ou amarga, ou pensamentos céticos a respeito de Deus. Nós devemos aprender a respeitar a providência de Deus. Se nós começarmos a nos ver a todo tempo como vítimas das circunstâncias, então virtualmente nós pegamos a nossa fé e jogamos fora. Se o tempo todo há um vitimismo, eu sou vítima das circunstâncias, isso é fatalismo. Isso é se comportar como um pagão, um gentio, que não crê que Deus supervisiona todas as coisas. Pense no contexto da superintendência de Deus. Porque na vida de um filho de Deus, há sempre um propósito gracioso gerenciando a nossa vida. Um crente, ele nunca está fora da visão de Deus. Deus não lida conosco como uma massa de cristãos, como números, não é? Ele lida conosco individualmente. Este meu filho, esta minha filha, por onde ele está indo? Aqui está um treinamento para ele, aqui está um treinamento para ela, uma disciplina. Eu envio um conforto para ele neste momento. Ela está numa situação difícil, eu envio coragem, uma unção do Espírito pela fé na palavra de Deus. Ele lida conosco individualmente. Ele nos amou e a Bíblia diz que ele nos conheceu antes da fundação do mundo. E todas as vezes que você ouve a palavra conhecer na Bíblia, tem a ver com um relacionamento. Adão conheceu sua esposa Eva, algo próximo. Ele nos conheceu, nos amou, nos viu, colocou a sua misericórdia sobre nós, por nome, veio a este mundo morrer em nosso lugar. Que amor tão grande, que amor tão maravilhoso, queridos amigos. Tenha profundo respeito pela provisão de Deus. Há dificuldades, há provações, Ele supervisiona todas as coisas. Não se veja como uma vítima. Nós dizemos a nós mesmos: aquele que me amou, aquele que me salvou e me guardou até aqui, Ele sabe tudo sobre esta situação que eu estou enfrentando neste momento, porque eu nunca estou fora do seu interesse, eu nunca estou fora da sua visão, do seu propósito, do seu amor protetor. É um crente raciocinando consigo mesmo, assim nas dificuldades e nas coisas que nós não entendemos. A fé, ela confia e respeita a provisão, a providência de Deus.
A fé, deixe-me correr para a conclusão aqui, é como um músculo no corpo, não é? O músculo sempre está ali presente no corpo. Mas com frequência, nossos músculos estão em um estado muito pobre, fracos, não é? Flácidos. Você sabe que seu músculo, sua musculatura não está boa, quando você tenta carregar um pequeno peso e é difícil, né? Está flácido. Subir uma escada e é difícil, está flácido. Assim muitas vezes a fé, o músculo está sempre lá no corpo, mas não significa que está em boas condições. E a fé sempre está em um crente. Nós nunca perdemos a fé, nós recebemos da salvação, o justo viverá pela fé, ela nos conduzirá até o final, mas não quer dizer que ela sempre esteja firme, forte, boa em nós. Porque assim como um músculo flácido que não é exercitado, a fé não é exercitada por nós tantas vezes. Porque nada é feito para preservar sua condição, sua saúde, e se a fé não é exercitada, daí então Satanás nos colocará no chão. E as afeições serão transtornadas. E a ansiedade virá. Oh, meu querido amigo, é negativo falar sobre isso, mas a culpa é nossa, das nossas grandes ansiedades, porque há um remédio aqui para nós. Não é necessário ser um crente ansioso. Deus ama ver uma fé vigorosa em seus filhos e filhas, porque isso irá glorificá-lo. Foca as nossas mentes no Senhor e no seu reino, mantém os nossos olhos em sua bondade e misericórdia e expressa a nossa dependência e a nossa admiração do Senhor. Assim uma fé vigorosa é necessária. Deixe-me concluir aqui, há tanto a ser dito, o reino de Deus. Ou você está dentro dele, ou você está fora dele. Não é uma questão de ser religioso e tentar melhorar e frequentar a igreja, e orar e rezar e fazer mais. Ou você foi salvo ao encarar teus pecados e recebeu o perdão de Deus, e você está agora dentro do reino de Deus, como um filho de Deus, uma filha de Deus, ou você permanece fora. A justiça do reino de Deus é buscada em primeiro lugar, a justiça de Jesus na cruz para a minha salvação. E se eu nasci de novo, buscar as coisas do reino de Deus, pensar nas coisas do alto, buscar ativamente as coisas do alto. E então a raiz da ansiedade, uma pequena fé, que não nos permite pensar, agir, tomar decisões, nos levantar como pessoas salvas. Bem, nesse texto o Senhor desmascara a ansiedade, não é? Tira a máscara da ansiedade. Ele revela que a causa da nossa ansiedade é uma pequena fé, uma fé inadequada. E aqui está o apelo do Senhor à nossa mente. Pensarmos como crentes quando formos confrontados pelas ansiedades. Recorde o que a palavra de Deus diz. Recorde o teu status espiritual, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Abrace as promessas pela fé, os exemplos pela fé e aprenda a aplicá-los às tuas circunstâncias. Você deve fazer isso diariamente, semanalmente, logo se tornará parte de você, viver e aplicar a palavra de Deus. Recorde dessas coisas, age e reaja como um crente diante das circunstâncias. Então, assimile o segredo, lembre-se do segredo, da chave, para a vida cristã deste lado do céu. Está aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas necessárias serão acrescentadas. Queridos, deixe-me terminar com estas palavras de Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, lançando sobre Ele, vinde, vinde a mim, diz o Salvador, e lançai sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor abençoe, aplicando, imprimindo estas verdades no tecido da nossa alma e nosso coração, para que permaneça ali e a nossa fé cresça hoje e sejamos vistos em 10, 15 anos como homens e mulheres firmes na fé.